Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento das ciências jurídicas aqui da Gran Faculdade. Como você já sabe, esse é um momento para que a gente possa fazer uma troca de conhecimento com temas atuais. E ao meu lado sempre tem um convidado super especial, especialista na área. E nesse dia eu fico muito feliz porque eu estou conhecendo presencialmente a professora, que também é professora da Gran Faculdade, a professora Nayana Cambraia. É uma professora, uma mulher, uma preta, que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muita admiração pelo trabalho que ela desempenha, pelo impacto que ela gera na vida das pessoas. E eu convidei para que ela pudesse encaixar ali na sua agenda um momentinho para falar com você, nosso aluno da Gran Faculdade. Seja muito bem-vinda, professora Nayana. Obrigada, professora Núbia. Gente, é um prazer imenso a gente estar aqui, né? Poder conversar com a professora Núbia presencialmente. A gente já troca há um tempão, mas é a primeira vez que a gente pôde dar um abraço, Isso né? é verdade. Isso muda, poder abraçar muda todo o contexto, né? Muda todo o contexto, assim. Então, um prazer imenso. Gente, essa mulher, ela é muito empoderada e ela faz um papel de impacto muito grande na vida das pessoas. Ela é inovadora social, gerente de projetos com experiência à frente de equipes de mais de 100 pessoas, orçamento acima de 100 milhões por ano. Olha a responsabilidade. Ela tem histórico de consultorias, de gestão de programas de governo, iniciativa privada, terceiro setor. Além do que, ela tem uma expertise em tecnologias sociais. É um tema muito legal. Gestão da mudança para adaptação de metodologias, com passagens por organizações assim, né, muito impactantes, Médicos Sem Fronteiras, Rede Mulher Empreendedora, Fundação MAPFRE, e hoje ela está atuando como gerente de portfólio da Nest, que é o Negócios na Amazônia, que a gente estava conversando sobre isso ainda, porque ela está viajando pelo mundo, e ela veio trazer a experiência para a gente nesse primeiro tema, gestão estratégica para gerar impacto social. Muito legal. É isso. Porque a gente olha para o mundo, você já olhou para o mundo e falou assim, tem um negócio aqui que não tá legal, tem como mudar e a gente precisa mudar, né? Sim. Só que não é assim, vamos lá mudar, né? Até podia ser, né? Mata, bota aqui nos peitos que a gente vai lá e manda ver. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? A gente conversou em algum momento aí, você teve uma conversa comigo, e eu falei para você assim, né, que a gente precisa ter estratégias, que estratégia é o trajeto que a gente vai ter, né, até chegar naquela meta, né? E gerar impacto, Núbia, é meio isso, assim, né? É o aonde a gente quer mudar, né? Eu olho para o mundo e falo assim, pô, tem um monte de coisas aqui, um monte de pontos que eu queria mudar. Se você está na iniciativa privada, a gente tende muito a falar em negócios de impacto social, né? Mas vamos combinar? Todo negócio gera um impacto? Sim, sem dúvida. Todo negócio gera impacto, né? Aqui a gente está falando de educação, né? Estamos falando o tempo inteiro de educação e o GRAM, para mim, tem uma narrativa, né? O GRAM Universidade tem uma narrativa muito boa, né? Que a gente fala que a gente quer gerar educação para que as pessoas tenham mais oportunidades, né? E uma educação que é para cada um, né? Que é uma educação mais personalizada, porque as pessoas são diferentes, né? A gente está falando de diversidade. Então, a gente vai criando nichos. Então, a gente tem uma estratégia para chegar nesse ponto, né? De tirar ali o nosso país, porque a gente está falando de uma dimensão gigante, né? A gente está falando aqui, quando eu estou falando de AD, eu estou falando de uma escala gigante. Então, qual a estratégia que o GRAM está usando, né? Eu estou falando de, vamos quebrar as barreiras, derrubamos todas as paredes, derrubamos as linhas ali, tiramos aquelas linhas do mapa ali, né? Viramos todo mundo um só. Então, a gente está chegando em lugares que a gente não imaginava, né? Sim. Inclusive, outro dia, eu estava lá na Amazônia e uma pessoa falou assim, ué, eu já vi você. Você é professora? Eu assisti sua aula. Então, é muito longe, né? Então, quer dizer, tem uma estratégia aqui que está chegando do outro lado. Então, a gente está causando impacto, né? O GRAM está causando o impacto que ele está buscando, né? Então, eu estou olhando de uma forma macro, né? Para onde eu quero gerar esse impacto. Mas existe essa estratégia. Então, quando eu olho para a estratégia, o que eu quero fazer? O que eu preciso fazer primeiro, né? Primeiro é eu imaginar essa mudança, né? E aí, para tudo, a gente criou mecanismos para facilitar, né? A gente tem aí Peter Drucker que fala assim, se você quer que alguém faça alguma coisa, torna aquilo fácil,
né? Torna aquilo fácil. Então a gente pegou e que a gente criou algumas metodologias e algumas teorias, né? Quando eu falo de impacto, eu pessoalmente gosto de usar uma metodologia que é a teoria de mudança, né? A teoria de mudança é uma metodologia analítica, uma estrutura analítica que vai me ajudar a entender aonde eu quero chegar. Bacana. Né? Então eu vou primeiro pensar, poxa, tá, existe um problema, né? E aí agora eu vou sair um pouco da narrativa do GRAM, que a gente já entendeu aqui. Vamos pensar numa outra narrativa, né, que é de gravidez na adolescência. Ok. Tá? Vamos pensar a gravidez na adolescência. Então eu falo assim, nossa, mas aqui, fui na comunidade, andando aqui na cidade, você já viu tanto de meninas grávidas que tem aqui? Então já tenho uma ideia, já estou incomodada com aquilo, vou dormir incomodada com essa situação, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer um diagnóstico primeiro. Vamos olhar para os dados que a gente já tem? Já tem um monte de dado aí, né? A gente já tem um monte de dado sobre gravidez na adolescência. Poxa, então eu vou falar da minha cidade, que é onde eu tenho mais espaço para impactar neste momento. Então, já contei para todo mundo que eu sou uma brasiliense, nascida em Brasília, gente. Então, eu fico aqui pensando também no meu microcosmo aqui, aonde eu olho para o lado e falo assim, poxa, aqui ainda não tá bom, né? E eu tenho mais facilidade de comunicar aqui. Então, vou olhar para Brasília, sabe? E aí, no meio do caminho, eu olhei para o diagnóstico de Brasília, eu falei assim, poxa, na região norte de Brasília, a gente tem uma incidência grande. Então, eu vou ver quem pode me ajudar, né, a trabalhar ali. Então, fizemos esse primeiro diagnóstico de região. Depois eu quero olhar qual é a faixa etária dessas meninas que estão ali, que estão engravidando, qual é a renda delas, né? Quais são os outros fatores socioeconômicos que estão influenciando. Então, esse é o meu diagnóstico. Por que eu preciso saber do diagnóstico? Para quando eu for, né, escrever essa teoria, para que ela tenha uma ligação real com o público, né? Porque senão também eu vou gerar uma expectativa, eu gero uma estratégia que vai impactar quem? Né? Senão fica uma coisa solta, né? Fica uma coisa solta. Tá bom, eu quero impactar meninas, mulheres. De quem você tá falando, né? Eu tô falando no universo gigante. Então, assim, dá para fazer no universo gigante? É muito mais difícil, requer muito mais recurso. Então, é real? É factível? Não é. A menos que você seja o Elon Musk. Né? A menos que você seja ela. Não queremos ser. Eu também não tenho nenhuma pretensão de ser essa pessoa. Né? Então, se você não tem esse recurso, você não consegue chegar ali, então vamos pensar numa estratégia que seja factível, mensurável, real. Né? Para tudo na vida da gente, a gente precisa pensar em estratégias que sejam factíveis. Então, vamos pensar aqui como que a gente chega. Então, o diagnóstico ele é importante para que a gente pense muito nesse público-alvo, para a gente pensar como que toda a estratégia vai ser desenhada, né? Porque a forma com que eu falo com você, que é uma advogada, né? Uma advogada que já tem uma trajetória, né? Que já tem uma história para contar, não é a mesma forma que eu vou comunicar com uma menina que está numa área de periferia, que tem 15 anos, né? Que tá ali vendo no TikTok dela uma outra coisa, né? Vamos lembrar que a gente vive em bolhas e eu tenho que entrar naquela bolha. Então, para entrar naquela bolha também eu tenho que gerar uma comunicação que chegue ali. Então, esse é um dos passos que a gente faz. Então, qual é o fator psicológico, cultural que me leva para ali? E depois disso, eu vou criar, de fato, essa teoria de mudança. De onde nós estamos saindo. E para onde nós vamos chegar. Que isso é a estratégia, né? Então, eu vou sair de um lugar aonde eu tenho 10, 12% de meninas entre 13 e 15 anos engravidando, né? E eu quero chegar num prazo de 2 anos com 3%, né? Metas reais e factíveis. 0% é possível? Não. A gente sabe que não. É um sonho? É um sonho. A gente continua trabalhando. Porque esse continua sendo o meu sonho, porque eu tenho uma linha de base. Eu quero que isso acabe, né? Mas tem muitas dimensões para serem trabalhadas. Mas dentro do meu prazo, e também com o recurso que o meu projeto tem, poxa, não vai dar para eu zerar ali num ano. Porque, né, é possível, mas eu não consigo chegar.
porque não é real, não é factível dentro do diagnóstico que eu estou provendo. Então, no caso da gravidez da adolescência, eu tenho que pensar nessa teoria da mudança, né? E falar assim, o que eu vou fazer, né? Primeiro, eu vou oferecer uma educação orientada para a sexualidade dessas meninas, o que nós vamos conversar e como vamos conversar, né? Como que nós vamos abordar esse tema e aonde esse tema vai ser abordado, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente nessa estratégia? Bom, eu tenho a Secretaria de Saúde para trabalhar comigo, eu tenho os educadores, as escolas para trabalhar comigo, né? E eu também tenho alguns influenciadores locais, porque a gente não pode ignorar as redes sociais. Sem dúvida. Né? Porque as redes sociais, eles ainda falam muito melhor do que a Secretaria de Saúde, muito melhor, talvez, do que, né, muitos dos professores. Muito mais acessível, muito mais acessível, né? Então, a chance de eu conseguir chegar lá, né, da minha estratégia dar certo é muito maior, muito maior. Então, a intervenção vem ali. A gente vai chegar nessas meninas, nós vamos comunicá-las, né? Depois, o que eu vou fazer, né? Eu quero que elas tenham mais informação, mas eu quero também que elas procurem uma rede de saúde. Eu quero que a rede de saúde, ela esteja preparada para receber. Então, eu vou também comunicar com a Secretaria de Saúde e falar assim, existe uma área reservada para que essas meninas sejam atendidas? Né? E vamos preparar um ambiente para que elas sejam atendidas? E acolhidas. E acolhidas ali? Né? Tudo muda. Sem dúvida. Tudo muda. Sem né? dúvida. E aí a gente pode gerar uma estratégia aqui dentro também. Enquanto tudo isso vai acontecendo, eu tenho que também ter essa percepção de tempo, de investimento, né? E eu vou monitorar. Poxa, elas estão vindo mesmo? A partir da comunicação que eu gerei na escola, com as influenciadoras. Elas estão vindo? Elas estão aqui dentro da rede de saúde? Elas estão conversando com os profissionais de saúde sobre isso? Né? E aí eu vou monitorar se isso está acontecendo. Poxa vida, não está dando certo. Pode acontecer. Preciso mudar a estratégia, né? Eu mudo a estratégia. Porque eu continuo querendo uma mesma coisa. A minha linha de base, a minha teoria de mudança, ela continua ali. Mas a minha estratégia, ela pode mudar. Ela pode mudar. Então, não é assim. Não deu certo. Sabe o que eu vou fazer? Vou contratar aquele rapaz que passa com um carro de som na comunidade? Sim. Né? Vamos ver aquela pessoa, né, que passa com um carro de som na comunidade para ela comunicar? Vamos fazer uma outra estratégia para trazer essas pessoas, né? Vamos oferecer um lanche, sabe? Vamos fazer um movimento ali de hip hop dentro do posto de saúde antes dessas meninas serem atendidas. Será que elas vêm para esse evento cultural? E aí a gente aproveita esse momento cultural. Então eu mudei a estratégia. Mas preste bem atenção, a minha linha de base, ela continua. Eu sei exatamente para onde eu tô indo. Eu sei qual o lugar que eu vou impactar. Eu posso mudar a estratégia, mas eu continuo entendendo qual lugar que eu vou chegar. E é para isso que a gente está trabalhando, para transformar este lugar, né? Então, às vezes, no primeiro momento, as coisas não dão certo, né? Até porque, gente, quando a gente fala de impacto social, né? Tantas coisas nos permeiam e nos atravessam. E a gente ainda fala de lugares, né? A gente ainda encontra lugares que quem é o usuário, quem vai ser o beneficiário, às vezes não está lá dentro. Se eu estou falando de um impacto, né, para comunidades vulneráveis, para populações que são minoritariamente representadas, né, elas ainda não acessaram esse lugar. Então, às vezes a estratégia, ela parte da percepção de uma pessoa que fala assim, eu sei o que você está sentindo, né? É verdade. Né? E deixa eu te contar, né? Não sabe. Você não sabe. Você não sabe, né? E mesmo assim, mesmo que às vezes a gente imagine que o outro está sentindo, né? Às vezes a gente sente, né? Por exemplo, eu sou uma mulher preta, mas eu não sou uma mulher preta de origem periférica. Sim. Né? Eu não sei o que uma mulher preta de origem periférica está passando. Exatamente. Eu preciso ir lá, conversar com ela. Então, às vezes eu tenho um lugar e às vezes eu pessoalmente já passei por isso, né? Por uma prepotência de dizer assim, eu sei que vai dar certo, eu sei o que fazer, né? Sem perguntar para o outro, eu sei o que é bom para você, né? E aí foi ótimo, porque deu tudo errado da primeira vez, né? Mas eu sempre tive esse olhar de que eu poderia transformar. Mas quando dá errado da primeira vez, né? Eu acho que é isso, assim, né? De você entender que vamos mudar.
a gente pode mudar, porque eu sei para onde eu estou indo, né? Verdade. Mas a gente tem que ouvir o outro, né? Perceber o outro, trazer essa diversidade também para dentro dessa escuta. Sim. Né? Trazer diversidade para dentro da escuta é que faz toda a diferença, né? Para esse impacto que eu quero causar, principalmente quando eu trato de pessoas que são minoritariamente representadas e que a gente vê, né, que o teste do pescoço mostra pra gente que elas não estão ali, né? Então eu preciso ir lá ouvir para construir essa estratégia, para olhar os efeitos, né? E tá o tempo todo medindo, tá dando certo? Tá funcionando, né? Eu estou usando também os meus recursos da forma correta, eles estão indo pro melhor lugar, pro melhor espaço, né? Para que no final das contas o impacto de fato seja gerado. E é isso, né, gente? A gente pensar no impacto que seja factível, tá? Factível, né? A gente não adianta viajar na maionese, tá? Não adianta a gente querer de um dia para o outro fazer um salto quântico, né? Se você não tem todo o capital necessário, né? Vamos começar pensando no que você, enquanto gestor na sua empresa, pode fazer. Né? O que você, enquanto gestor na sua empresa, pode fazer? Na minha empresa, quando eu falo deste ponto, diversidade, eu posso trazer uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, desculpa, né, para este lugar. Posso trazer uma pessoa, né, de periferia para cá. Eu posso trazer uma pessoa da comunidade preta para este lugar e posso apoiá-la e mentorá-la neste lugar e demonstrar o resultado, né? Porque é importante também a gente demonstrar esse resultado. Sim. E dizer assim, a minha estratégia funciona, né? Essa pessoa dá resultado aqui. Não é só porque a gente é legal que a gente faz as coisas, né? Eu gosto de dizer que não é só porque a gente é legal. Todo mundo quer resultado, todo mundo quer chegar em algum lugar, né? Então, eu acho que é esse lugar do monitoramento, de demonstrar esse resultado e mostrar que você está gerando até o que a gente gosta de chamar, né? A gente gosta das palavras em inglês e que às vezes a gente fica pensando, será que faz sentido? Mas tem um termo que tem sido muito usado, que é o tal do smart money, né? Sim. O smart money que todo mundo fala, né? Que é um dinheiro que não é um dinheiro de papel, mas que gera rendimento para sua empresa, né? Que vai gerar recurso para sua empresa, que vai gerar melhores resultados para sua empresa, sabe? Isso é smart money. Como que você vai investir ali tempo de alguém, que você vai investir recurso da sua empresa para gerar ali melhores resultados? Isso é um smart money, né? E a gente tem gostado de falar isso, tá bem na modinha, né? Como a gente diz por aí, tá hypado, sabe? Então, acho que é um termo que eu gosto da gente pensar, né? Que o impacto social também é este lugar, né? Da gente olhar para esse smart money, o que cada um pode fazer para transformar um ponto, né? Poxa, aqui na minha empresa, a gente está olhando que a gente não tem diversidade. Não temos mulheres, não temos pessoas pretas, não temos pessoas de outros grupos, não temos indígenas aqui, né? Não dá mais para a gente dizer assim, porque não tem pessoas dessa comunidade preparadas o suficiente, né? Nossa, isso já é, né? Já passou, né? Não tem isso, tem de tudo. A gente tem que ter uma boa estratégia, intencionalidade e ação para mudar os indicadores. Sensacional. Né? Intencionalidade e ação. Sensacional. Nossa, Nayana, que aula, né? Que aula maravilhosa. Eu te agradeço imensamente pela sua presença. Obrigada. Eu tenho muito orgulho que a gente esteja no mesmo espaço, que a gente compartilhe esse conhecimento, porque realmente o trabalho que você faz, para além da academia, ele é muito importante para impactar a vida das pessoas. Seguimos juntas aqui, né? E que, né, eu sempre falo que se todo mundo fizer uma parte, né, a gente vai fazendo um bolo grandão. Verdade. Né? E eu sou uma pessoa mega otimista, né? Eu sou uma otimista, eu tenho certeza que a gente está caminhando para um lugar muito bom. Amém. Sabe? Muito bom. Eu acho que a gente está construindo junto, né? Então, estamos todos aqui construindo juntos uma história muito boa, né? A maioria das pessoas, elas são boas sim, elas estão sim bem intencionadas. Às vezes a gente escorrega, eu escorrego, você escorrega, às vezes a gente dá uma errada, mas a gente sabe qual o caminho, a gente sabe a nossa linha de base. Isso é verdade. Né? A gente sabe a linha de base do nosso projeto. Verdade. Né? Então, que a gente possa continuar construindo essas histórias, que a gente possa continuar causando impacto com tudo que a gente tem, em todos os espaços que a gente tem, né? Que a nossa estratégia é para o bem sempre. Amém. Eu creio nisso. Esse bate-papo foi muito inspirador. Eu te agradeço pela presença e não se esqueça.
Nos siga, compartilha, curta aí o conteúdo, porque sempre vai ter um conteúdo atualizado para você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.